Você já parou para pensar que é possível a gente ganhar mais atendendo menos? Se você nunca parou para pensar nisso, nesse vídeo eu vou te mostrar como isso é possível e também como é que você pode começar a seguir os passos que eu segui há alguns anos atrás. Antes da gente começar, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que eu libero semanalmente aqui no meu canal no YouTube e também para você dar o seu like, me ajudando a continuar produzindo vídeo aqui para você toda semana. Bom, eu quero te propor uma reflexão antes da gente começar. Você acha que a gente profissional, a gente deve ser remunerado somente quando a gente está atendendo nossos pacientes, né? Somente quando a gente está atuando lá no nosso trabalho? Você acha que a gente só deve ser remunerado quando a gente de fato está atendendo com a mão na massa lá no paciente? O que você acha? Bom, eu comecei a pensar nisso alguns anos atrás. E eu via que muitos profissionais pensavam que a gente só ganhava, né? A gente só era remunerado quando a gente estava atendendo de fato os nossos pacientes. E aí eu comecei a me questionar isso e eu fiquei pensando assim, poxa, mas tudo que a gente faz para atender bem o paciente, tudo que a gente faz aqui, cuidar bem do consultório, cuidar toda a parte estratégica do planejamento, do tratamento do paciente, cuidar tudo isso aqui, será que a gente também não é considerado um trabalho que a gente tem? Né? Será que isso também não faz parte do nosso trabalho? Então eu comecei a questionar muito o que as pessoas, outros profissionais, eu via, né, conversava com eles, eu via eles falando, como eles pensavam, e eu comecei a pensar diferente. E eu comecei a pensar que sim, que o meu trabalho, ele envolvia muito mais do que só de fato atender o paciente ali, né? De fato fazer fisioterapia no paciente ou atender no Pilates, por exemplo. E eu comecei a ver que englobava muito mais coisas do que eu sequer imaginava. E aí, com o tempo também, né? Porque não se engane pelo meu rostinho, viu? Eu não sou novinha e eu já tenho quase 14 anos de prática profissional. E aí, gente, é o seguinte, quando a gente é jovem, tudo é mais fácil, é muito mais tranquilo. E o fato é que a gente, como profissional da área da saúde, a gente atendendo muito paciente, a gente precisa sim muito do nosso corpo, da nossa saúde física, da nossa saúde mental. E a nossa rotina de trabalho, ela é muito extenuante e a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, ao longo do tempo, eu senti literalmente que eu precisava me policiar, né, principalmente na minha rotina de atendimento, principalmente depois com a minha agenda muito cheia, atendendo um monte de pacientes, eu precisava ter alguns cuidados. Por quê? Porque eu vi que eu estava ficando extremamente cansada com os atendimentos. E aí isso me fez refletir muitas coisas e eu vi que eu precisava tomar medidas diferentes das até então que eu conhecia e eu entendia e julgava como certo. E literalmente eu comecei a ficar muito cansada, comecei a desenvolver problema vascular, eu ficava atendendo de meia de compressão. Então assim, a rotina ela começou a se tornar muito extenuante e eu falei assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa de diferente, eu preciso tomar alguns cuidados. Por quê? Porque daqui a 5, 10, 15 anos eu não vou aguentar atender. Então, eu preciso me cuidar a partir de agora. Não quando chegar lá, eu tiver com 45, 50 anos, 55, 60, né? Cada vez mais, porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais cansado e parece que é muito mais, sabe? Assim, um ano para outro, parece que a gente fica 3 vezes mais cansado. E eu comecei a sentir isso e eu vi que eu tinha que tomar algumas medidas diferentes. E aí, com a prática profissional, eu vi que eu precisava também estabelecer intervalos na minha rotina de atendimento. E aí, o que eu comecei a reparar, tá? Eu comecei a reparar que eu comecei a ter uma queda na performance de atendimento. Por quê? Porque eu atendia, 10, 12 horas por dia. E aí, lá no último horário, nos dois últimos horários, eu estava extremamente cansada. E muitas vezes, por mais que eu quisesse, o meu corpo muitas vezes não conseguia responder
como eu gostaria. Então, sim, isso começou a me trazer uma queda de performance no meu atendimento, no meu raciocínio clínico, no meu raciocínio intelectual, nas coisas que eu precisava fazer. Claro que eu sou uma pessoa, né? Eu sou humana, eu ficava muito cansada, só que eu comecei a ver que isso não estava legal, eu não estava gostando que isso estava acontecendo. Eu percebi, assim, uma queda na minha performance, fui eu que percebi, nenhum paciente me falou, talvez possa ter, né, enfim, até perdido o paciente, ele pode ter usado outra desculpa, tipo, eu vou parar, tá apertado no trabalho, e pode ter sido sem sombra de dúvida, às vezes com relação à minha queda de performance, sim, mas eu comecei a ver que isso tinha um impacto direto no faturamento, no lucro e principalmente na fidelização de paciente. Porque para e pensa o seguinte, se a gente não proporciona um atendimento e um serviço à altura do que o paciente quer e espera, ele não vai voltar. Então a gente pode perder aquele paciente. Perdendo aquele paciente, a gente tem uma queda no faturamento. E aí isso vai criando tipo o efeito dominó muito grande dentro do nosso consultório, na nossa agenda, porque esse paciente, ele muitas vezes ele pode comentar com alguém no trabalho dele, com alguém que conhece, tipo assim, você já viu quanto a Lu tá cansada? Nossa, eu fui lá, tem na noite lá, ela tava bem cansada, né? Eu acho que ela tá atendendo muito, tal. Ah, que legal que ela tá atendendo muito. Claro que não, as pessoas não vão falar isso. As pessoas, elas estão se importando com o tratamento delas e elas estão certas. Então, eu comecei a ver que se eu não resolvesse isso, a queda de performance com muito atendimento, ela ia me causar muitos problemas no faturamento, no lucro e principalmente na fidelização de pacientes, uma coisa que eu sempre dei muita importância e muito valor. Segunda coisa, eu preciso fazer uma boa administração do consultório. E claro que um consultório bem administrado, com um bom gerenciamento, com tudo sob controle, ele tem um impacto muito grande na percepção e na experiência do paciente. Obviamente, se está tudo muito organizado, tudo fluindo bem, né? Tem todo um sistema de atendimento, tem todo um processo de atendimento, toda uma experiência para o paciente, claro que isso impacta na percepção e na experiência dele. E aí, para a gente ter tudo funcionando perfeitamente bem, seja a parte de recepção, seja a parte de como você faz o primeiro contato com o paciente, seja a parte de controle de atendimentos, de falta, de remarcação, financeiro, as rotinas, a evolução, tudo isso que faz muito parte do nosso trabalho, que muitas vezes a gente não dá a devida importância, claro que cuidar disso demanda tempo e isso impacta diretamente na experiência de atendimento, no faturamento, na fidelização e no encantamento do paciente. E o terceiro ponto, que um atendimento diferenciado e inovador, né, eu precisava trazer isso. Por quê? Porque isso me estimulava enquanto profissional. E aí é o que eu sempre falo, qualidade do serviço não é diferencial, é obrigação. Mas para o paciente ele ter um excelente tratamento, eu conseguir fazer uma excelente conduta com ele, é claro que eu preciso de tempo também para rever o plano de tratamento dele, fazer a evolução dele certinho em dia, ver se o plano de tratamento está atendendo as expectativas, fazer todos os processos que eu implementei de fidelização e encantamento do paciente, e isso é preciso tempo. Claro que tudo isso faz parte da experiência de atendimento que eu promovo para o meu paciente, né? Então, isso era uma forma que eu tenho de fazer com que o meu atendimento seja único e incomparável para o meu paciente. Só que para isso eu preciso me dedicar para entregar esse resultado e essa experiência para o meu paciente também. E aí, como é que tudo isso, né, todas essas reflexões, toda essa percepção que eu fui tendo ao longo dos anos, da minha experiência profissional, da experiência, né, ali de quem tá atuando muito, atendendo muito paciente, como tudo isso me fez ganhar mais atendendo menos. Então, eu vou te passar o passo a passo, tá? Como é que eu fiz isso para conseguir chegar nesse nível? Bom, primeiro de tudo, faz parte do preço do atendimento, né? E para a gente conseguir cobrar um preço mais elevado, é preciso a gente entregar mais resultado, valor e experiências e, consequentemente, a gente precisa de tempo para a gente proporcionar isso. Então, vamos supor que o seu preço está aqui, tá? E você entrega experiências, resultados aqui, nesse nível para o seu paciente. O que você precisa fazer? Primeiro, você precisa subir o nível de valor, resultado e experiência
para que quando você suba o seu preço, não seja impactante para o seu paciente. Então, primeiro, a gente tem que entregar muito resultado, trazer experiências inovadoras, diferenciadas e principalmente entregar muito valor para o paciente. E claro que isso precisa de tempo e principalmente precisa de muita técnica e estratégia para isso. E aí eu entendi que concentrar os esforços em horas de não atendimento, né, que eu não estava de fato atendendo o paciente efetivamente, eu consegui gerar mais valor para a experiência do paciente como um todo. E isso, essa geração de valor para a experiência do paciente como um todo, foi primordial, essencial para eu conseguir aumentar o preço do atendimento, saindo da média de preço e, claro, ganhando mais. Então, eu concentrei os meus esforços para promover muito mais valor, entregar muito mais valor para o meu paciente, trazer uma experiência totalmente única, incomparável, diferenciada para o meu paciente, para que ele conseguisse ver muito mais valor pelo serviço e atendimento que ele estava recebendo e, claro, que preço não fosse um empecilho para ele continuar trazendo, indicando pessoas e eu continuasse sendo vista como referência. Então, ao reservar horários do meu dia e focar em questões mais estratégicas do meu negócio, e principalmente do atendimento e experiência do paciente, eu consegui faturar mais e crescer o meu negócio. Então isso foi uma coisa que me trouxe muito resultado. Quando eu reservei horários do meu dia, tá? E foquei em questões mais estratégicas, questões de como eu poderia fazer um atendimento, uma experiência inovadora para os meus pacientes, claro que eu consegui faturar muito mais e crescer o meu negócio. E como é que funcionou isso na prática, tá? Na prática, como eu já falei para vocês, claro que isso tudo foi um processo, isso não aconteceu em uma semana, isso tudo não aconteceu em um mês, eu tive que aprender muitas coisas, são muitas técnicas e muitas estratégias que eu utilizo para entregar muito mais valor, muito mais experiência para o meu paciente, aumentando muito a fidelização e a retenção e consequentemente gerando tanto valor que o preço ele não é empecilho. Então, o preço alto é uma coisa que eu falo, não existe preço alto, existe preço que não se justifica. Obviamente que se eu tinha um patamar de atendimento, eu não fiquei nesse patamar de atendimento cobrando isso. Eu subi muito o patamar de atendimento e depois eu subi o preço. Se a gente sobe o preço e não não muda a nossa entrega, a forma como a gente atende, de atendimento e experiência do paciente, ele sim vai questionar. Por quê? Porque você não mudou o valor, a percepção dele em relação ao seu serviço e você não tá trabalhando diferenciação, você não tá trabalhando valor. Então, primeiro a gente entrega muito valor e depois a gente sobe o preço. Lu, quanto tempo isso? Aí depende muito e isso é um processo. Não aconselho você fazer isso rápido, não tenha pressa em fazer isso. Por quê? Porque senão a chance de você ter uma evasão de pacientes e você perder pacientes é muito grande. Então, primeiro a gente entrega muito valor para o nosso paciente, a gente mexe muito na experiência, cria muita diferenciação no atendimento, traz muita coisa inovadora, com muita técnica, com muita estratégia. E a gente vai subindo o preço só depois. Então, primeiro a gente foca na experiência do paciente, entregar muito valor. E só depois a gente vai mexendo no preço, tá? Então, como é que funcionou isso na prática? Primeiro, eu entreguei muito valor, tá? E aí, como é que isso funcionou? Então, vamos lá. O preço do atendimento, R$100. Então, digamos que a minha consulta, ela custava R$100 o meu atendimento, tá? Então, é uma situação hipotética, tá bom? Só para exemplificar, para você entender o que eu tô falando. Então, a cada 10 pacientes, né, faturava R$1.000. 10 vezes R$100.000. Então, 10 horas de atendimento, eu atendia 10 pacientes e eu faturava R$1.000. Na situação 2, o preço de atendimento, ele foi para 165. Obviamente que isso aqui não foi feito em uma semana nem um mês, tá? Isso foi feito, esses preços, né, subindo, tá? Ele é feito ao longo de muita entrega de valor, resultado e experiência incomparável para o paciente. Então, a cada 6 pacientes, tá? Fatura 1.650. Só corrigindo aqui que tava faltando o S e tava errado aqui também, que eu botei os mesmos 165. Então vamos lá, na situação 2, o preço de atendimento sendo R$165, então com 6 pacientes você fatura R$1.000.
Então, ao invés de você atender 10 para faturar 1.000, com 165 você só precisa de 6 para faturar os mesmos 1.000. Então, o que acontece? Você vai fazer 6 horas de atendimento, você tem 3 horas para implementar as estratégias e tem 1 hora de descanso. Então, foi isso que eu comecei a estabelecer na minha rotina. Então, é possível a gente ganhar mais atendendo menos. Qual é o parâmetro que a gente tem que mexer? Preço, Lu. Errado. Você tem que primeiro mexer no valor. Preço é quanto de dinheiro o paciente paga efetivamente pelo seu serviço. E valor é tudo que você proporciona e tudo que ele recebe. Então, se primeiro você achar que tem que mexer no preço, tá errado. Não é preço, é valor. Valor é muita coisa que a gente precisa fazer. E muitas vezes, para a gente subir o preço, a gente tem que entregar 8 vezes mais valor para o nosso paciente, para que o preço não seja um impedimento. Lembra sempre, não existe preço alto, existe preço que não se justifica. Então, pare e pensa aí o que você pode começar a trazer de experiência para o seu paciente, promovendo mais valor para ele, tá? O que você pode fazer isso? Começa a entender que o nosso trabalho não é só atender, é cuidar da gestão, é cuidar de estratégia, é pensar em fidelização, pensar em experiência do paciente, só que para isso, obviamente que a gente tem que ser remunerado também, mas o primeiro passo é a gente entregar muito valor para o nosso paciente, para que preço não seja um empecilho e a gente consiga também fazer um trabalho muito melhor com o nosso paciente, um trabalho muito mais global, um trabalho muito mais estratégico, com muita percepção de valor, e a gente também tem umas horinhas de descanso, porque a gente também merece, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, super beijo e a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau!